motores elétricos microscópicos, né? Dispostos na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa, quando os tijolos vulgares são constrangidos, os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto, que eles aproveitam o concurso na concretização do projeto científico. Do projeto específico. Hoje eu parece que eu também não estou enxergando direito, não é verdade? Um monte de palavra errada hoje aqui, parece que ela tá, acho que é essa luz, ela está me ofuscando, hein? É um livro que está muito... tem a luz que já dá muito. Não, mas a luz está forte aqui. É assim que são funcionárias da reprodução no centro genésico, né? Trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico, operárias da respiração e fonação no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário. Então, o que ele fez aqui? Ele traçou os centros de força. Então, ele está falando do papel das células, né? Então, vamos lá, o desenho, né? Bem artístico. Né? Então, o que ele disse aqui, né? São funcionárias da reprodução no centro genésico, trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico, centro de força, operárias da respiração e fonação no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidoras e guardiãs ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, fica do lado aqui em cima do baço, mais ou menos. Por isso que ela fala aqui que é servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa, né? Porque ele está ligado à produção sanguínea. Auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral, aqui, né? E administradoras, olha só, e artistas no centro coronário. Estou falando dos chakras aí. Isso. Está falando aqui dos centros de força. André Luiz chama de centros de força, né? De força. Aí, no hinduísmo, nós vamos conhecer isso aqui de chakras. Por que isso? Porque o nome centro de força ou chakra, e André Luiz chama de centro de força, por conta daquilo que elas representam, porque são centros de força mesmo. É por isso que ele fala isso aqui, olha, essa definição, quando ele fala, são funcionárias da reprodução no centro genésico. Então ele está falando de movimento.
esse centro de força não tem só um movimento, ela tem uma função, cada uma tem a sua função. Os hindus, ao observarem os chakras, é porque esse aqui ele tem um aspecto de roda, né? Então o que acontece? Quando esses centros de forças eles estão em funcionamento, eles são como a gente pode, como se fossem raios, né? Ou vórtices, como eles chamam. Então quando eles entram em funcionamento, isso aqui se abre, ele se abre e gira. Por isso o nome de roda. Porque o chakra significa isso, é o movimento, quanto mais ele se movimenta, mais ele abre, e quanto mais abre, mais movimento ele ganha. Então, por isso o nome chakra ou roda, por causa disso. Nós vamos utilizar sempre o centro de força. Por que o centro de força? Porque ele não é um movimento de roda simplesmente. Ele tem funcionalidades específicas cada um e muito profundas nessa relação perispírito e corpo. Tá? Então é isso que o André Luiz vem nos trazendo, por isso que ele dá o nome de centro de força. Amolgando-se às ordens mentais recebidas e traduzidas na região de trabalho que lhes é própria, a individualidade que as refreia e influencia com justas limitações no tempo e no espaço. O que quer dizer isso, gente? Que as refreia e influencia com justas limitações no tempo e no espaço. O que é isso? Limitações no tempo e no espaço. Naquilo que eu estou vibrando, no positivo e no negativo. Isso vai afetar no meu corpo físico, no meu espírito. Vai refletir no corpo físico o que eu estou emanando, o que eu estou atraindo para mim. Tanto de bem como de prejudicial. Que é na forma de alimentação, nessa forma de alimentação, tanto pro bem do espírito, do corpo físico, como naquilo que eu estou emanando de ruim. Com que eu estou alimentando eles. E por que limitações no tempo e no espaço? Por quê? Como que esses centros de forças têm limitações, então? Porque a gente é limitado ainda. A gente não usa todo ele. O potencial que ele tem, a gente não consegue. E o que faz esses centros de força funcionarem com mais perfeição, com a sua potência? Pensamento. Derivado em quê? O equilíbrio. E o equilíbrio do quê? O que dá o equilíbrio? O material se aproxima do espiritual. Quanto mais evolui o espírito, é o que determina as ilimitações que esse centro de força vai ganhar. Então, a limitação dele está condicionada à evolução espiritual. Tá? Uma pergunta só que talvez por desconhecimento. Uma pessoa, exemplo, que se suicida, se queima, com certeza o corpo físico, né, ela se encarna, e aquilo vai ficar na memória do perispírito. Porém, também os centros de força podem ser alterados. Os centros de força ficam com a crua também. O centro de força não propriamente, porque ele é uma propriedade do perispírito, né? A gente poderia dizer que é quase um órgão do perispírito, a gente pode denominar dessa forma, né? Para ficar assim, palpável para o nosso entendimento. Então, o órgão em si do perispírito, ele não se altera. O que vai alterar, por exemplo, no suicídio? É a manifestação desse conjunto, né? Como ele funciona. Eu vou dar um exemplo assim para vocês, e isso é da própria Ivone do Amaral Pereira, né? A Ivone do Amaral, nessa vida última dela como Ivone, ela tinha assim mediunidade extraordinária.
uma percepção, assim, uma volatilidade na mediunidade extraordinária. Então, a mediunidade dela quase assim comparada ao Chico. Mas o Chico é por conquista, por evolução. E ela disse que a mediunidade que ela trouxe dessa forma, essa maleabilidade que ela tinha, era em decorrência dos 3 suicídios seguidos nas existências dela passadas. Então ela tanto alterou, porque os 3 suicídios ela se atirou de altura. E ao se atirar de altura, houve uma alteração no perispírito dela. Então o que fazia com que ela nessa vida tivesse uma percepção dos espíritos ao redor, como uma prova até. Então ela não era uma conquista, a mediunidade dela, semelhada às propriedades do Chico, pela percepção que ela tinha a psicometria também, como o Chico tinha, e assim, essa propriedade, né, mediúnica. Porém, o Chico era uma conquista espiritual, né, de evolução. Da Ivone, ela teve que nessa vida ser muito disciplinada. Então ela diz assim que se ela não tivesse tido a lucidez da doutrina espírita nessa vida, um acondicionamento disciplinado, ela enlouqueceria. Por quê? Por causa dos suicídios reiterados, todos eles se atirando de altura no passado. Então isso alterou a propriedade perispiritual, não altera o centro de força, que é o organismo, né? A gente pode dizer o órgão dele, tá? Temos-las desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, isso aqui é importante a gente saber, com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou a mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelulares, a se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente, na linfa que verte dos tecidos endereçada ao sangue e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais é que fica entre, tá? Característicos do meio interno. Então, os espíritos falam sempre assim, né? Que nós temos um mundo íntimo, né? E isso aqui o André Luiz está falando para nós, que as células têm vida própria, como todos os órgãos nossos, né? Que são formados esses bilhões aí de células. Então, eles têm uma vida própria dentro de nós, dominado pelo nosso pensamento, mas numa vida própria. Então, quando nós afetamos esse corpo físico, elas obedecem àquilo que nós estamos lhes alimentando e vão trabalhar dentro do seu mecanismo próprio individual, dentro de nós. Por isso não adianta falar assim para elas, não faça isso, mas pensamento faça. Né? Nos tratamentos, né, que a gente tem aqui na casa, então os amigos espirituais, os médicos falam assim, olha, conversa com as células. E é muito importante fazer isso. Vocês têm o hábito de conversar com o corpo de vocês? Alguma vez pararam para fazer isso? Nunca fizeram? Pois parem, tire um tempo e olha, quando você danificar o seu estômago, peça desculpas para ele. Mas peça desculpas e fala que vai mudar, que você vai melhorar a sua alimentação e muda. Peça desculpas, porque aquela queimação que te deu foi por causa da sua intemperança.
E você danificou o seu organismo. Aí você fala assim, eu vou tomar um remédio porque ai, meu estômago ficou ruim, né? Fala, não, eu deixei meu estômago ruim, me perdoe. Me perdoe porque eu te magoei. Mas eu vou te ajudar a funcionar melhor agora. Então faz uma prece sobre ele, de verdade, peça desculpas, aí muda a alimentação, muda seu modo de pensar, dá uma relaxada no organismo, abençoa ele, abençoa seus órgãos, abençoa seu corpo, ele é teu tabernáculo eterno. Olha que a santidade que André Luiz coloca ele aqui pra gente. Ele é um veículo de santidade. Então, ele se te serve todos os dias. Olha o que o André Luiz está falando. Ele segue ao teu comando todos os dias. E funciona aleatório à nossa vontade. Betinho, Oi? a gente deve abençoar também o alimento. Sim, tudo. Porque aí ele funciona melhor. Tudo, abençoa o alimento que você tem na mesa, né? Tenha bons pensamentos na hora que está manipulando seu alimento ou está se alimentando. Porque aquele momento de sentar na mesa, né? E comer com calma. Dá o tempo para sua comida, comer com calma. É, na verdade, a sua parceria com o seu corpo. É o bem que você está fazendo para ele. Então, ter o seu tempo para se alimentar, ter o seu tempo para organizar seu corpo, para dar o tempo para ele próprio. Isso é abençoar o corpo e nós devemos fazer isso todos os dias. Então, quando nós nos disciplinamos, na verdade, nós estamos auxiliando a máquina orgânica que nos obedece a funcionar melhor. Então, de verdade, ocorreu lá um probleminha no seu corpo, fala assim, me perdoa, eu vou melhorar. Melhora mesmo, né? Melhora mesmo. Mas a gente tem que ter uma parceria. Eu ouvi, aliás, eu vou contar assim, 2 coisas para falar disso, bem rápido. Enfim, tem um livro dela que é o único que eu li, é Laços Eternos, que até deu o nome para o curso Laços Eternos aqui. O protagonista do livro é um médium extraordinário, sabe? Então, a irmã dele ia se casar, eles moravam em São Paulo, a irmã estava noiva de um rapaz de família rica, e de repente a mãe descobriu, eles disseram assim no exame, que a mãe estava com lepra. E ele, para não atrapalhar o casamento da irmã, ele foi com a mãe para o Paraná. Se internou lá pelas fazendas do Paraná, enfim. E viveu uma vida muito dura, cuidando da mãe, né? E desenvolveu a mediunidade dele, se aperfeiçoou com a sua abnegação, com a sua disciplina, enfim, com tudo aquilo que ele na vida passou a se dedicar, com a simplicidade. E ele viveu assim, uma vida até mais velho, né? E quando ele desencarnou, isso que foi bonito nele, né? A vida difícil, de tudo que ele pôde fazer, todo o bem que ele pôde fazer, viver pela mãe, depois ela desencarna antes dele, ele desencarna depois, mas ele muda muito o vilarejo lá onde ele está morando. No momento em que, ao desencarne dele, então tinha amigos espirituais aguardando para que ele pudesse ir embora juntos. E ele pede um instantinho. Eu nunca tinha visto isso, né? Ele vai e beija a testa do corpo e agradece ao corpo os anos que o corpo suportou a vida dura dele. É lindo isso, não é, gente? É uma reverência que aquele espírito teve com o próprio corpo, é uma reverência diante dele, porque isso assim, você aguentou a vida dura que eu precisei levar. Que nós devemos fazer todos os dias, orar e agradecer e se achar bonito. E agradecer. Então, às vezes a gente olha para o corpo, gente, isso aqui é uma máquina tão perfeita, e a gente olha para a gente não gosta do que vê, porque a gente está olhando para as aparências do corpo.
E a gente não olha para a beleza interna que ele é, que ele representa, a perfeição. Olha isso aqui que o André Luiz vem nos dizendo, de como ele funciona. Então a gente tem que começar a ter uma relação de parceria com esse corpo. E a outra coisa assim que eu queria dizer para vocês a respeito disso ainda, uma vez eu achei encantador isso, né? Que os espíritos me disseram a respeito da velhice, da doença. Então eles falaram assim, ó, o corpo carrega-nos a vida inteira. As intemperanças, carrega o nosso nervosismo, nosso cansaço, nossa correria, ele te carrega anos. Aí, quando envelhece, é você que tem que carregar ele. Na verdade, eles disseram assim, você deveria ter tanta reverência que você tinha que catar ele no colo e carregar ele no teu colo. É uma imagem tão linda essa. O espírito, aí ele pega e olha para o corpo, ele amaldiçoa o corpo. E aquele corpo agora está desgastado, está precisando ser carregado. Está precisando ser amado. Porque ele nos amou a vida inteira. Nos amou todos esses anos. Funcionou. Tentando produzir saúde quando a gente foi entupindo de coisas ruins esse mundo celular. E ele foi lá e lutou de todas as formas, tentando manter a saúde para que a gente se movimente, a gente progrida ali dentro. Aí ele envelhece, ele começa a gastar a energia da vida. E aí, em vez da gente pegar e falar assim, ó, juntar ele agora, vamos lá, que agora quem vai te carregar sou eu, com alegria, aí a gente prostra. Aí a gente se acaba, né? E a gente deveria carregá-lo com alegria, com bom ânimo. Ah, vamos que eu vou te levar, vou te carregar agora. Você me carregou a vida toda, agora quem vai te carregar sou eu. Né? Não é belo isso, gente? Não é uma ideia bela de parceria com o corpo, com tudo isso que ele representa? Não é? É outra visão. Então nós precisamos começar a olhar isso, olhar para esse corpo com essa reverência, com esse amor, e não olhar porque ele está mais gordinho, está mais tortinho para cá, né? Está mais caidinho para lá, que é lógico, faz parte da vida, né? Também. Para viver assim, na estética, a gente fica olhando estética. E a gente tem que olhar o interno, a saúde interna dele, né? É verdade, uma vez nós conversamos, você falou assim, eu falava assim, Virginia, agora que eu queria fazer tanta coisa, mas eu não tô com tantos problemas já, limitações, aí você falou assim, mas agora o corpo carregou muito o espírito, estava jovem, a gente foi para lá, para cá, trabalhava, passeava, agora ele está já mais cansado, mais enfermo, agora tem que carregar, o corpo tem que carregar o espírito tem que carregar o corpo. E aí a gente fica assim, grata, gosta do só assim que eles valorizar esse altar celeste daqui ao corpo, que é uma maravilha, tudo funcionando até hoje, e reconhecendo e valorizando e pensando lá para trás, não valia mais aquele tipo de unidade, de valorizar esse corpo. Só aí que a gente valoriza. Mas aí quando eu estou desanimada, que ela do barco segurado, o barco eu vou falar, eu vou levantar e tenho que carregar esse corpo. Sabe, carregar ele agora. Porque ele já serviu tanto, agora vou amolecer. É o que dá força pra gente, o que move é isso mesmo. Esse reconhecimento, não é? Eu ficava imaginando dentro disso, Tereza, às vezes observando, né, a posição do Chico, e então eu via isso, né, esse respeito com o corpo, sabe? Porque uma pessoa que passou a vida toda ativo, ajudando as pessoas, né, se movimentando para todo lado, e de repente adoece e se vê na cama, né? Porque precisou usar fraldão. Quem de nós se sujeitaria a usar fraldão assim com tanta resignação? Esperar na cama, com paciência, a pessoa hora de trocar, mesmo, né? De xixi.
Então, aquele homem que a vida inteira se movimentou em favor dos outros, de repente... Oi? A vida inteira ele só serviu. Só serviu. A vida inteira só serviu. Aí, de repente, isso foi uma amiga minha de Uberaba que me falou. O dia que ela me falou isso, eu falei, meu Deus, que aprendizado é esse, né? Ela um dia chegou na casa dele, ela falou, Beth, nós estávamos na quinta-feira lá em Uberlândia, ela falou, ontem eu fui lá na casa do Chico. Cheguei lá, até estranhei a porta entreaberta, né? Não tinha ninguém, eu entrei. Fui parar lá no quarto dele. Beth, eu cheguei lá no quarto, o Chico estava deitado na cama, tão sereno, de xixi e cocô, esperando a pessoa que ia lá trocar ele para ele dormir. Imagina, que lição é essa? Que lição maravilhosa. Eu disse, meu Deus, né? Puxa vida, essa pessoa lá resignada na cama, não se importou se estava com fraldão, né? Como estava, mas esperando resignadamente a pessoa que ia lá trocá-lo para dormir. E sem reclamar, sem achar ruim, né? Enfim, são lições que nós precisamos aprender. E às vezes a gente não tem esse respeito consigo mesmo, com o corpo. O que ele fazia naquele momento? Esperando pacientemente com as limitações do corpo. As limitações do corpo. E ele lá, espírito. E como ele dizia, espírito, eu sou uma criança, eu sou jovem, né? E nós não somos jovens. Alguém aqui se sente com a idade que tem? De jeito nenhum. A gente fica pulando dentro de si, né? A gente se sente com 18, 20 anos, né? Porque quanto mais nós vamos aprendendo, parece que mais vitalidade a gente vai ganhando como espírito, não é isso? Então a gente vai se sentindo mais jovem ainda. E isso é um efeito tão extraordinário, gente, que aí, vocês já ouviram as notícias das pessoas desencarnadas que de repente se veem mais jovens? Vocês já tiveram notícias disso? Né? As pessoas que de repente desencarnam e falam assim, puxa, eu encontrei com meu pai no sonho, mas meu pai estava mais jovem, minha mãe estava mais jovem, o que aconteceu? Em verdade, é aquele processo inverso do espírito. O corpo envelhece, o espírito se emancipa, vai se melhorando e ele vai rejuvenescendo. Por isso que mesmo no corpo físico a gente se sente um menino, uma menina. Por quê? Porque nós estamos fazendo transformações. Agora, a pessoa que não faz isso, vocês já viram quanto que ela se sente velha? Acabada? Pode estar até jovem, mas se olha, a pessoa sente, eu tô no fim da vida, tô acabado. O que a pessoa não fez consigo? O que ela não cultivou em si? Né? O que você tá aí? Minha mãe, 94 anos, ela estava falando para mim assim, você acha que com a minha idade eu precisava dessas rugas? A gente tem essa contradição. A gente está com a cabeça boa, querendo fazer um monte de coisa e o corpo já não está acompanhando mais a cabeça. Assim, eu passei por isso porque assim, eu tive que aceitar que meu corpo já estava envelhecendo, né? Que meu espírito ele não envelhece, mas que meu corpo envelhece, e que eu tive que aceitar que ele não tem mais a mesma desenvoltura de anos atrás, né? Assim, a gente tem que aceitar isso, né? Porque é difícil, a cabeça da gente está muito boa, você fala, nossa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí o corpo não quer sair do lugar. Passa, eu tomar um banho. Mas a gente tem isso, né? Bom, chegamos aqui então
no fim desse tópico, né? Então, semana que vem, nós vamos no o todo indivisível do organismo. Certo? Tudo certo, então, até aqui? Quando a medicina, assim, terrena, né, de forma geral, começar a olhar para isso, né, então, por que hoje, assim, os orientais, eles falam na mudança de sistema de vida, né, cultivam aí os exercícios, a respiração, a meditação, alimentação saudável, né, enfim, vida saudável, porque eles já entendem dessa forma, né? Que nós dirigimos esse mundo e ele responde a nós. Agora, nosso costume, o nosso hábito ocidental é que é mais complicado, né? Então, nós temos muitos maus hábitos no Ocidente. O Oriente já é um mundo à parte, né? Mais espiritualizado, né? Nesse sentido, sim. Não somos tão espiritualizados, né? As pessoas por aí, a gente não tem nada. Somos almas jovens, né? Temos muito que aprender mesmo. Muito. Obrigado pela presença de todos vocês.